Olá meus queridos, neste vídeo vamos fugir da pauta principal do canal, que é evidenciar as mentiras de nosso querido Cangaceiro, para falarmos de um tema especial. A nossa moeda, o real, está aí para completar 26 aninhos de vida, o que a coloca na posição de segunda moeda mais longeva de nossa história. Antes do real, os brasileiros vivenciavam um período de quase 15 anos de inflação anual acima dos 100%. Sendo que em 5 deles a inflação ficou acima dos 1000%. Esses números podem não parecer tão assustadores à primeira vista, dado que o mundo já mostrou hiperinflações bem mais explosivas como a da Alemanha e da Hungria. Entretanto, quando analisamos os efeitos acumulados desses quase 15 anos de superinflação, vemos um número que deve muito pouco à hiperinflação alemã. 20,7 trilhões por cento. Essa foi a inflação brasileira acumulada entre 1980 e 1994. Esse foi o tamanho do dragão abatido em 1º de julho de 1994. Dito isto, nada mais oportuno do que fazer aqui um breve resumo do que foi o Plano Real. O vídeo será dividido em 2 partes. A primeira tratando do cenário acadêmico da época e dos planos que precederam o Real, e na segunda parte, trataremos das suas bases conceituais e implementação. Na década de 1980, quando o Brasil se encontrava em franca aceleração inflacionária, os economistas brasileiros se viram obrigados a mirar suas análises para as causas desse problema. Foram muitas as teses elencadas e discutidas, e podemos dividir essas teses em 3 grandes grupos. O primeiro grupo era o dos distributivistas. Os economistas desse grupo, em geral da Unicamp, diziam que a culpa da alta inflação brasileira era do conflito distributivo entre trabalhadores e empresários por uma maior parcela da renda nacional. Tal conflito para eles só seria resolvido através de um grande pacto social, sob a liderança de forças políticas democráticas. O segundo grupo era o dos economistas ortodoxos, representados por alguns economistas da FGV. Para eles não havia nada de peculiar na alta inflação brasileira. O problema era clássico, a frouxa política fiscal e monetária. Já o terceiro grupo era o dos economistas da PUC-Rio, que viu o sistema de indexação dos preços como a principal causa da alta inflação brasileira. Eles se baseavam numa clássica equação de Mário Henrique Simonsen, na qual eram definidas as componentes da inflação brasileira. 3 eram os componentes dessa equação. 1. Componente autônomo. 2. Componente de realimentação, e 3. Componente da demanda. Através de argumentos contestáveis, os economistas da PUC-Rio chegaram à conclusão de que a componente de realimentação era preponderante, ou seja, para este grupo a alta inflação brasileira se devia majoritariamente à própria inflação passada. Uma espécie de memória inflacionária que era repassada indefinidamente para a inflação presente. E isso acontecia, segundo eles, por conta do sistema de indexação de preços. Por sua vez, esse grupo que via a indexação como a principal causa do problema se dividia em 2 quando se tratava de endereçar a solução. Por um lado, havia Francisco Lopes, que advogava um choque heterodoxo de congelamento de preços. No outro, estavam Pércio Arida e André Lara Rezende, que advogavam o fim da inflação por uma lenta substituição da moeda. Ambos os métodos buscavam acabar com a inflação apagando a memória inflacionária. Em 1986, tanto o grupo da PUC-Rio, representado por Francisco Lopes, quanto o grupo da Unicamp, tiveram a chance de colocar suas teses em prática com o advento do Plano Cruzado. O plano tinha como medidas o congelamento de preços, congelamento da taxa de câmbio, mudança da moeda oficial do país de cruzeiro para cruzado, e a criação de um gatilho salarial para ser ativado cada vez que a inflação atingisse certo patamar. O plano despertou uma grande euforia, principalmente nos economistas mais à esquerda, que viam nele uma espécie de redenção das suas ideias. Já se tornou icônico o vídeo em que a economista Maria da Conceição Tavares aparece quase chorando de entusiasmo em uma entrevista dada à Rede Globo, nas vésperas da implementação do plano. Vale a pena rever um trecho desse momento, apenas para demonstrar a grande esperança que o Plano Cruzado representava. Há muito tempo que eu não estava tão contente. Vocês sabem que eu não sou de virar televisão, elogiar governo. Eu até tenho andado muito caladinha nos últimos meses, porque não tinha grande coisa para elogiar, a não ser 3 ou 4 coisas boas que eu achava. Eu acho esse programa um programa sério. Eu acho que se o povo brasileiro, as organizações dos trabalhadores, a justiça desse país,
tem que lutar com afinco contra tudo que vai ainda ocorrer. E, finalmente, um conflito negociado sério, ao longo de regras do jogo mais civilizadas ocorrer, nós podemos ter esperança de lutar pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Apesar do sucesso inicial, o plano foi por água abaixo após alguns meses. Depois do Plano Cruzado, vieram o Cruzado II, o Plano Bresser e o Plano Verão. Todos muito parecidos com o primeiro Plano Cruzado, cuja principal característica foi o congelamento de preços. Sem muita surpresa, todos fracassaram igualmente. Esses fracassos, entretanto, serviram para que fossem retiradas algumas lições, como a importância da questão fiscal, dos juros reais positivos e o de frear a forte demanda logo após a queda da inflação. Em todas essas experiências fracassadas, a população correu para o consumo, aproveitando a momentânea queda da inflação. Tal fato, junto com o congelamento de preços, gerou desabastecimento nos mercados. Foi pensando parcialmente nisso que o plano imediatamente seguinte, o Plano Collor, foi arquitetado. Para as mentes pensantes do plano, era crucial evitar a forte explosão de demanda após a queda da inflação. Pensou-se então sobre os motivos mais diretos dessa explosão de demanda acontecer, chegando-se à conclusão de que era a enorme liquidez guardada no sistema financeiro, mais especificamente nas contas correntes, na poupança e nos títulos públicos. Para os mentores, de nada adiantava congelar preços se no momento seguinte a população retirava sua liquidez dos bancos e ia para o consumo. Foi aí que se teve a brilhante ideia de bloquear os ativos financeiros da população. E ninguém melhor do que o próprio Collor para nos explicar essa história. Vamos pegar as medidas mais polêmicas aí do seu governo, que foi o bloqueio de cruzados e aquele OF sobre ativos financeiros. Eu lembro na época que se mencionava que a ideia surgiu em uma reunião com o Mário Henrique Simons, foi isso? Foram, na realidade, várias reuniões. A reunião que consolidou dentro de mim que o caminho que nós estávamos já perseguindo era o caminho certo, foi numa conversa que eu tive com o ministro Mário Henrique Simonsen, o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, aqui em Brasília, na casa de um amigo nosso, ele, o André Lara Rezende e o Daniel Dantas. Então, foi num período entre a minha eleição e a posse, em que eu estava ouvindo diversos economistas e diversas pessoas fora da órbita da economia, né? Pessoas outras que estudam da academia, saber deles o que eles tinham na cabeça, o que eles imaginavam poderia ser o meu governo, quais as medidas que eventualmente eles imaginavam pudessem ser tomadas para nós resolvermos o grande problema que naquele momento o que acometia todos nós era a questão da inflação, 80% ao mês, era uma coisa louca, né? Então, nessa conversa com o Mário Henrique Simonsen, que para mim consolidou que nós estávamos no caminho certo, foi um diálogo travado em que eu dizia, bom, nós temos que acabar com essa inflação. Acabar com essa inflação, temos que passar por um congelamento de preços. Mas o congelamento de preços, aí vinha sempre esse contra-argumento. Mas congelamento de preço com esse excesso de liquidez na economia é impossível. Porque nós vamos ter uma quebradeira geral e uma inflação pelo outro lado, que é a inflação da demanda. E aí o Mário Henrique expunha essas ideias dele, que realmente tinha que se passar por congelamento, mas que era muito difícil, porque essa questão da liquidez, não sabia como transpor isso. Até que o André Lara Rezende chegou e deu a seguinte sugestão, disse assim, ministro, professor, chamado de professor, professor, mas essa questão da liquidez tem que dar um bloqueio nela. Aí o Daniel Dantas replica do outro lado, diz assim, mas que é isso, André? Você está querendo cumprimentar as pessoas com o chapéu alheio? Isso é um absurdo, isso não pode se pensar numa coisa como essa. E aí o André Rezende volta para o Mário Henrique Simonsen e diz, professor, essa pode não ser uma ideia, pode não ser uma ideia das melhores, mas é a saída, não é? Aí o Mário Henrique Simonsen falou, tecnicamente é a saída, mas politicamente isso é inviável. O que significava inviável seria o bloqueio da liquidez, um cerceamento da liquidez
para que o congelamento de preços pudesse funcionar e nós termos aí um espaço em que pudéssemos ter de tempo para podermos ir aplicando as nossas medidas e controlando a inflação ao mesmo tempo. Foi com essa declaração, essa conversa com o Mário Henrique Simonsen e com essa decisão dele, é que eu disse, bom, ele está dizendo que politicamente é inviável, então politicamente cabe a mim torná-la viável. Bem, como sabemos, esse foi mais um plano que fracassou. Interessante que nenhum desses planos atacou realmente os problemas clássicos de hiperinflações, a saber, a excessiva expansão monetária advinda de problemas fiscais. Mesmo no plano Collor, que pode ser visto como um plano ultramonetarista, a expansão monetária foi absolutamente incompatível com baixos níveis de inflação, como podemos ver no gráfico. Isso nos leva a questionar por que havia tamanha expansão monetária naquelas épocas. Mas essa é uma pergunta a ser respondida na próxima sessão. Como já dito, os fracassos das experiências anteriores ao real serviram de lições para as próximas tentativas de estabilização. No plano real ficou muito bem reconhecida a importância da questão fiscal para o combate da inflação. Um dos motivos para a questão fiscal não ter sido relevante nos outros planos foi devido a uma espécie de ilusão estatística nas contas públicas. O déficit do governo apurado nas estatísticas oficiais era muito pequeno, e às vezes até mesmo nulo, donde se concluiu que a hiperinflação brasileira não poderia ter como causa o desequilíbrio das contas públicas, visto que tal coisa não existia nos números. Foi aí que entrou a crucial colaboração de Edmar Baixa. Edmar Baixa mostrou que, embora as estatísticas mostrassem um déficit público pequeno, existia na verdade um déficit potencial astronômico. Isso ocorria porque a própria hiperinflação mascarava o real déficit público. Como as receitas do governo eram bem indexadas, porém as despesas não eram, acabava que a inflação melhorava substancialmente as contas públicas. Tal explicação ficou conhecida academicamente como efeito Baixa. Reconhecido o problema fiscal, restava arquitetar como o problema seria atacado e, principalmente, como se daria a reforma monetária. Quando falamos em plano real, uma das primeiras coisas que vem em mente é a URV, Unidade Real de Valor, pois foi ela responsável por dar ares de magia ao plano. É interessante explicar por que esse mecanismo foi utilizado, e não algo mais simples, como fizeram os argentinos alguns anos antes e as ex-repúblicas soviéticas. Podemos dizer que a URV foi uma espécie de dolarização indireta da economia brasileira. No estudo clássico do economista Thomas Sargent sobre as hiperinflações da Alemanha, Hungria, Polônia e Áustria, foi mostrado que todas elas foram resolvidas a partir da dolarização da economia e do rígido controle da taxa de câmbio. Tendo conhecimento desse histórico, os economistas do plano real sabiam que dificilmente a alternativa para estabilização deixaria de passar por uma dolarização da economia brasileira. Surgiu então a óbvia pergunta: como dolarizar? O caminho estava na experiência de estabilização alemã com o Rentenmark, na qual duas moedas oficiais de pagamento coexistiam, sendo uma delas indexada ao câmbio. Algo semelhante ao que foi proposto nos anos 1980 por André Lara Rezende e Pércio Arida. O problema em replicar algo do tipo como o feito na Alemanha é que, pela lei brasileira, não é permitida a existência de duas moedas de pagamento ao mesmo tempo. Além disso, existia o medo de a convivência de duas moedas de pagamento descambar em uma explosão da inflação na moeda velha, algo que foi visto na própria Alemanha. Para driblar essas dificuldades foi que se chegou à engenhosa ideia da URV. A URV era o real antes de nascer. Era um feto de moeda nas palavras do economista Gustavo Franco, e serviria apenas como moeda de conta, jamais como meio de pagamento. Vale a pena ouvir como funcionava a URV pelas palavras de um dos próprios economistas do Plano Real. Definir essa coisa chamada unidade real de valor como uma espécie de moeda de conta. Ela é instituída como algo dotado de curso legal para servir exclusivamente como padrão de valor monetário. É uma linguagem muito rebuscada juridicamente, mas sólida para dizer que isso é uma moeda só de conta. Tem curso legal, deve ser reconhecida pela lei como uma régua de medir valores, mas apenas como padrão de valor. Ela não tem curso forçado, nem poder liberatório, portanto não é ainda meio de pagamento, é só um indexador, uma moeda de conta,
mas o fato é que o Cruzeiro Real é mantido enquanto a gente cria esse negócio, e está dito ali que a URV, junto com o Cruzeiro Real, integrarão o Sistema Monetário Nacional, continuando o Cruzeiro Real a ser um meio de pagamento dotado de poder liberatório. Esse poder liberatório é o poder de liberar o devedor de uma dívida, por isso que se diz libera você de uma dívida, de uma obrigação, porque é aceitável de forma obrigatória em pagamento. A partir, aí esse negócio foi criado com um valor, uma taxa, são duas moedas, não é isso? Então, quantos cruzeiros reais vale uma URV? No parágrafo 2º está dito ali que no dia 1º de março de 1994, uma URV valeria 647 cruzeiros reais e 50 centavos. E daqui a pouco eu explico por que esse valor. E é o seguinte, essa coisa aí com o nome de composto químico, URV, ela será no futuro a nossa moeda de pagamento, ela vai ter poder liberatório quando for emitida, e aí ela vai se denominar real. Tecnicamente, portanto, o real foi criado aí. Isso foi 28 de fevereiro de 1994, a medida provisória original, que virou lei em maio de 94. Pode parecer um foguete, mas foi esta a mágica. E o que era 647,50, por favor, próximo, era a taxa de câmbio entre o Cruzeiro Real e o dólar. Ou seja, o que foi feito nesta mesma lei que criou a URV? De um lado, através de um decreto, 1066, nós criamos uma regra para dizer quanto a URV valeria a cada dia em cruzeiros reais. E o que a regra dizia é que ela seguiria a inflação medida por uma média de 3 índices: o IGPM, o FIP terceira quadre e o IPCA-E. Todos índices que ficavam disponíveis no último dia do mês. De tal sorte que a gente podia, ao longo do mês, ir ajustando para, quando o mês fosse fechado e a gente tivesse o valor exato da inflação, o URV do mês tinha exata variação da taxa de inflação medida pelos 3 índices. Era assim que funcionava o FIR na ocasião. Criávamos, portanto, uma espécie de UFIR nova, parte do sistema monetário. Construção, para que isso, né? Bom, simultaneamente, o Banco Central todo dia operava câmbio, comprava e vendia, e uma resolução do Conselho Monetário, essa aí, 2053, dizia que o Banco Central ia vender dólar toda vez que a cotação do dólar batesse no valor da URV. A cotação do dólar em Cruzeiro Real batesse no valor da URV. E, volta aí, DJ, desculpa. E aí, todo dia variava aqui a taxa de câmbio entre Cruzeiro Real e o dólar, todo dia variava a URV em relação ao Cruzeiro Real. O que essas duas coisas faziam era fazer com que, por arbitragem, a URV se tornasse uma espécie de dólar. E de tal sorte que isso aí, no fundo, era uma espécie de dolarização sintética, que não era dolarização de verdade, e só de conta, não de pagamento. Pois bem, como ouvimos, a URV foi uma espécie de dolarização da economia brasileira, mas apenas da sua função de conta, ou seja, os preços em cruzeiros reais eram diariamente corrigidos pela variação da URV. E como a URV valia o mesmo que o dólar, isso significava o mesmo que corrigir os preços diariamente pela variação do dólar. Essa dinâmica passou uma mensagem clara para a população, a mensagem de que a URV e a futura moeda eram tão fortes quanto o dólar americano. Isso encantou a todos, empresários, profissionais liberais,
Sindicatos e demais formadores de preços rapidamente aderiram ao URV em seus contratos de indexação. Inicialmente pensava-se que esse processo de indexação levaria até 1 ano, mas ele foi tão rápido que apenas 4 meses foram suficientes, e no dia 1º de julho de 1994 a URV se converteu no real. Os brasileiros tinham então uma nova moeda, a sexta em um período de pouco mais de 50 anos. Depois de lançada, o valor do real foi segurado por uma política de juros extremamente rigorosa, não se permitindo cair no engano do plano cruzado, onde se praticou juros negativos. Tal política de juros serviu para turbinar a já grande entrada de dólares que estava ocorrendo no país naquele tempo. Tais entradas por sua vez serviram para derrubar o valor do dólar para 0,83 centavos de real, o menor valor da história. Ou seja, houve nos primeiros momentos do real uma grande apreciação cambial. E essa apreciação cambial foi fundamental para a sua consolidação. Outro fator-chave no plano real para o combate da inflação foi a abertura comercial, através da redução das tarifas de importação e também da própria política de valorização do câmbio. Falando em números, o real trouxe um índice de inflação que era de 47% ao mês para 6% no primeiro mês de sua vigência, sendo que em dezembro o índice caiu para 1,71%. Fechando o ano de 1994 com uma inflação acumulada de mais de 900%. Isso por causa do primeiro semestre de hiperinflação. Já em 1995 o índice foi naturalmente bem menor, de 22%. A inflação continuou a cair, porém só foi chegar abaixo dos 10% em termos anuais em dezembro de 1996. O que significa que foram necessários quase 2 anos e meio para que a inflação brasileira caísse abaixo de 2 dígitos. Pode-se dizer que a primeira fase do Plano Real completou-se em 1998, quando foi registrada uma inflação de 1,66%, um recorde positivo até hoje. Ou seja, o Plano Real trouxe uma inflação anualizada de 5.000% para abaixo de 2% em 4 anos e meio de vigência. Como já falado, e tal como na experiência alemã, a inflação foi controlada nesse período a partir do rígido controle da taxa de câmbio, inicialmente sem nenhuma meta oficial, e posteriormente, de 1995 a 1999, através do sistema de bandas cambiais. Gustavo Franco foi o grande nome dessa fase do Plano Real. De 1999 em diante, a inflação passou a ser controlada através do sistema de metas de inflação, implementado por Armínio Fraga. A diferença entre um sistema e outro é que no primeiro a inflação é controlada fundamentalmente a partir da política cambial, já no segundo ela é controlada fundamentalmente a partir da política monetária. Armínio Fraga nos explica melhor essa diferença. O que se tem hoje é uma mudança que dá à taxa de câmbio uma função diferente da função que ela tinha antes. Antes, o governo dizia para a taxa de câmbio, você toma conta da inflação, e dizia para a taxa de juros, você toma conta do balanço de pagamentos, que é o regime de taxa de câmbio fixa. Hoje nós estamos escalando o time de forma diferente. Nós estamos dizendo para a taxa de câmbio, você toma conta do balanço de pagamentos e para a taxa de juros você toma conta da inflação. Agora, nada disso funciona sem uma boa política fiscal. Nesse ponto eu concordo integralmente com a posição do Gustavo. O Gustavo tem dito corretamente, olha, independente do regime de câmbio, onde nós possivelmente discordamos, nada vai funcionar sem a política fiscal. Agora, hoje... Enfim, graças ao seu sucesso, a nova moeda rapidamente caiu nos braços da população e rendeu enormes dividendos políticos, dando ao sociólogo Fernando Henrique Cardoso 2 eleições presidenciais em primeiro turno. Para fechar esse breve resumo sobre o Plano Real, falta só responder uma questão que ficou aberta no tópico anterior. A questão da expansão monetária e também falar rapidamente da questão fiscal. Podemos dizer que até o Plano Real, existia no Brasil um banco central capturado por interesses políticos e privados, um banco central passivo com a inflação. Os governadores, através de seus bancos estaduais, praticavam as maiores irresponsabilidades e depois jogavam a conta para o Banco Central. Em termos técnicos se diz que o Banco Central fazia uma política acomodatícia. De tais atitudes advinham as enormes expansões monetárias. Entretanto, com o Plano Real tal cenário mudou. Primeiro porque o Banco Central ganhou muito mais força para poder praticar uma política monetária restritiva, a partir da redução da composição do Conselho Monetário Nacional. Para se ter uma ideia, em tempos de total insanidade,
Esse conselho chegou a ter 26 membros, dos quais o Banco Central era apenas um. Com a implementação do real, o número de membros caiu para 3, ou seja, a sua representatividade e influência aumentaram para 1/3. Nesse novo arranjo, o Brasil tinha um Banco Central muito mais influente. Como resultado de um Banco Central mais autônomo e do fim da hiperinflação, os bancos públicos estaduais entraram em grandes dificuldades financeiras. Como consequência, a maioria deles foi privatizada ou simplesmente liquidada. Estava fechado assim um enorme ralo para expansão monetária desenfreada. Já sobre a questão fiscal, houve aumento de carga tributária e aprovação do Fundo Social de Emergência, hoje conhecido como desvinculação das receitas da União, que na prática deu ao Executivo Federal um maior controle sobre o seu orçamento. Entretanto, e tal como previsto pelo efeito baixa, o déficit público piorou nos anos imediatamente após o lançamento do real. Enfim, esse foi um breve resumo sobre um dos fatos políticos e econômicos mais importantes da história recente brasileira. Os brasileiros têm hoje uma moeda minimamente decente graças aos cavaleiros que tornaram esse plano uma realidade. Nomes como Pécio Arida, Edmar Baixa, Gustavo Franco, André Lara Rezende, Pedro Malan, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, entre outros, devem ser lembrados com carinho e respeito pela população brasileira. Sem eles, talvez estaríamos como hoje estão nossos amigos venezuelanos, usando sua moeda nacional como um substituto do papel higiênico. Fico por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.